Olá, meu nome é Eliane e hoje eu venho trazer uma história. Então, eu peço que você respire fundo, se concentre e tente ver em qual parte dela você fica, qual parte dela lhe chama atenção. Era uma vez e não era uma vez. Uma mãe, ao criar seus filhos, se deparou com a seguinte situação. Quando nasceu o mais velho, ela amamentou, deu amor e cuidou de todas as suas necessidades. Quando nasceu o segundo filho, ela amamentou, deu amor e cuidou de todas as suas necessidades. Quando nasceu o terceiro filho, ela amamentou, deu amor e cuidou de todas as suas necessidades. E assim foi com o quarto e o quinto filho. Porém, em cada um deles ocorreu diferentes situações, diferentes sentimentos. O filho mais velho, até então, ele era o filho único. Quando nasceu o irmão, ele começou a desenvolver uma síndrome achando que ele não era tão amado assim. Então, ele não se sentiu mais tão importante e começou a se afastar. Ele criou dentro de si um sentimento de que eu mesmo faço por mim. Eu não preciso de mais ninguém. O segundo filho, que logo perdeu o colo, pois veio o terceiro, ele observava: não sou mais velho, não sou mais novo, vou ficar na minha. Assim não sobra para mim. E ficou na indiferença. O terceiro filho observou que quando ele ficava doente, toda a atenção da família era para ele. Então, pouco a pouco, seu próprio organismo dava um jeitinho de criar algumas infecções, inflamações e gerar algumas doenças. O quarto filho, não tendo atenção da mãe, pois ela tinha que dar atenção ao terceiro filho, que estava sempre doente, ele não se sentiu amado. Ele não teve aquele contato íntimo com a mãe, então ele desenvolveu uma síndrome do apego. Eu não vou me apegar a ninguém, pois se a minha própria mãe não está comigo, então eu não me apegarei a ninguém. E o quinto filho, como era muito pequeno, ele era muito tchutchuco, ele foi protegido por todos. Tão protegido que isso gerou em seu interior uma total dependência. Então eu trago essa historinha hoje, trabalhando algumas situações, né? Não vou julgar aqui o papel da mãe, porque ela amou, ela amamentou, ela amou e ela tentou, né, satisfazer todas as necessidades. E mesmo assim, cada filho, algo diferente surgiu. Algo diferente pela percepção da própria criança, não pela mãe, talvez, né, pelas circunstâncias que ocorreram. Então, não vou fazer menção e julgamentos ao direcionamento da mãe, da educação, né? E sim ao que as questões que geraram nos filhos. Então, o primeiro filho, assim, a síndrome do sou bom o suficiente, não preciso de mais ninguém. Quantos de nós, né? Nós temos um pouquinho de cada filho, na verdade. Quantos de nós, muitas vezes, temos dificuldade de pedir ajuda? Pedir ajuda. Então, assim, eu não preciso de ninguém, eu sou bom o suficiente. Geralmente isso vem da infância, em circunstâncias assim, onde eu precisei de ajuda, ou eu fui deixada um pouco de lado, e eu comecei a perceber, a tentar fazer as coisas por mim, né? Tentei fazer as coisas, satisfazendo as minhas necessidades e excluindo, muitas vezes, o outro. Muitos filhos são assim, então eu sou bom o suficiente
eu não necessito dos meus pais. Eu tenho que cuidar dos meus pais. O outro filho, né, o segundo filho, gerou a indiferença. Então, ele percebendo ali que não era o filho mais novo, não era o mais velho, ele gerou um sentimento de indiferença. Também a indiferença, ela é complicada, porque assim, ele não ficou triste, ele não ficou alegre, ele ficou ali, o que me derem é bom, o que estão me dando, eu não questiono, tá bom, sou ali, o morno, o morno da situação. E o terceiro filho desenvolveu uma certa patologia, que é uma lei da compensação. Ele encontrou uma forma de chamar toda a atenção da mãe por meio da doença. E tem muitas pessoas que desenvolvem isso, desenvolvem patologias, desenvolvem doenças, como uma forma de estar sendo o centro, de chamar a atenção. O quarto filho, a falta de referência e de apego. Então, assim, como ele não teve aquele tempo da mãe, né, dadas as circunstâncias do terceiro filho, ele ficou com a síndrome do apego, que é quando eu não me entrego totalmente nas relações porque eu fui abandonado, eu não recebi aquele amor que eu deveria ter recebido, né, no período ali da amamentação e tal. Eu não tive a atenção suficiente, então eu não vou me apegar a ninguém. Ou o contrário, desenvolve uma síndrome onde se apega com qualquer pessoa, pouquinho que lhe der, acha que é o suficiente, os farelinhos, né? A pessoa que se contenta, né, com quirerinhas ali e fica mendigando amor. E o último filho, né, o mais mimado, entre aspas, a rapa do tacho, como dizem, é a superproteção. Então, a superproteção demais, né, por parte dos irmãos e da mãe, ele criou uma total dependência, né? Aquilo lá é uma planta, é como você pôr uma planta dentro de um vidro, deixar ela ali por longo tempo e depois você querer pôr ela ao sol, ela morre. E essa superproteção é desta forma também, como se você tivesse uma planta dentro de um vidro e tentasse pôr ela ao sol, ela morre. Então, o primeiro filho sobrou o suficiente. Nós temos muito dessa síndrome, principalmente com relação aos nossos pais, quando nós criamos uma certa dependência. Então, mesmo eu sendo bom o suficiente, tendo um alto salário, eu necessito da bênção dos meus pais. Eu sempre tenho algo a receber dos meus pais e quem cuida do filho é o pai ou a mãe, não sou eu que cuido deles. É claro que isso depende das circunstâncias, por exemplo, numa velhice, às vezes, né, numa situação de doença, o filho vai amparar o pai. Mas eu quero dizer a questão energética. Então, eu sempre tenho algo para receber dos meus pais, mesmo que o meu pai está acamado. Eu tenho a bênção dele, eu tenho a força do masculino da família para receber. E isso é muito importante. Entende? Mesmo que ele esteja numa cama sem a mínima condição. Eu penso assim, não, eu que vou ajudar ele. Mas mesmo nessas condições, eu necessito dessa força, dessa energia que vem do masculino. A indiferença, ela faz com que eu aceite qualquer coisa. Então, o segundo filho ali, ele não reclamou, ele não chorou, ele não lamentou, ele simplesmente se conformou com as situações. E quantas pessoas que você conhece que simplesmente elas se conformam. Tá bom, tá bom. E até para não entrar num conflito, ela se torna indiferente. É como se dentro dela não existisse raiva, não existisse amor, não existisse um sentimento. É preciso acordar, então essa indiferença não faz bem. Quantas vezes você finge que não sente e se põe nessa caixinha da indiferença? Essa caixinha da indiferença não te permite ver a verdade. É preciso sair dela, é preciso ver as situações como elas são.
E a falta, né, a compensação na doença, tem muitas pessoas também, que não é só na doença que tenta encontrar compensação, é no excesso de trabalho, no excesso de serviço, no excesso, né, então, e muitas vezes adoecendo realmente. E para ter aquele amor, é uma certa carência, então é gerado ali na infância. E a falta de referência e de apego também, ela vem da infância, aonde a primeira referência de pai e de mãe. Quando não tem essa referência, aqui não foi uma culpa da mãe, foi uma circunstância. O terceiro irmão estava doente. A mãe não pôde dar toda aquela atenção ao quarto filho que veio. E isso gerou uma interpretação neste filho de que a mãe, então não tenho a referência, não tenho esse cuidado da minha mãe, então não vou me apegar a ninguém. Ou me apego com facilidade a qualquer pessoa consegue me levar. Me chamou para as drogas, eu tô indo. Eu não tenho referência de homem, não tenho referência de mulher. E a superproteção aqui, como eu falei, né, que também ela não permite que a planta cresça, né, quando você põe no sol ela morre, sapeca, também ela é complicada. E todas essas síndromes aqui, elas vão... Síndromes, não sei se seria essa palavra. Todas estas questões, elas vão para a vida adulta. E na vida adulta, muitas vezes eu me deparo com um adulto que eu me acho suficiente demais. Então, eu não... Ninguém é melhor do que eu, porque eu garanto todas as minhas necessidades. Então, até no relacionamento, eu me separo com facilidade, pois eu sou suficiente para mim. Crio certas dependências para ter compensações, né? E uma outra questão que eu quero levantar com vocês nessa historinha. Cadê o pai? Todos os filhos tiveram um vazio deixado por um pai ausente. Um pai que poderia ter auxiliado esta mãe e da sua forma, sendo masculino, às vezes não estando presente mais, nem de menos, mas estando presente. E aqui todos os filhos ficaram com este vazio. E a gente muitas vezes pensando assim, aonde que esta mãe errou? Aonde que ela pecou? Porque cada um desenvolveu uma coisa. Então, este vazio do pai, ele ficou uma lacuna aí. E muitos de nós temos isso, muitos. E não que todas as relações familiares sejam assim também, tá? Então, é uma história que eu trago com referência a algumas questões da vida social. E deixo a seguinte questão: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. É a Rosana Alves que passou essa frase, eu achei muito importante. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Deixo você com esta reflexão. Espero que tenha gostado.